E hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre as novas regras do imposto de renda que começaram a valer no dia 1º de janeiro para quem ganha até R$ 5.000. Para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, está aqui comigo Deise Neri, ela que é contadora. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Luciane. Muitíssimo obrigada pelo convite. Mais uma vez com vocês, é uma satisfação imensa. Eu que agradeço. Queria que você já começasse falando que novas regras são essas. Primeiramente, falando de forma bem direta, bem objetiva, a regra que mais teve mudança, a mudança de forma geral, é justamente a faixa de isenção. Até um tempo atrás, era descontado bem mais, da folha de pagamento dos trabalhadores, e com essa nova legislação, que foi sancionada ainda em 2025, em novembro, passou-se a ter uma nova faixa, onde acima de R$ 5.000 haverá o desconto, a retenção de imposto de renda. Para a gente entender melhor, Deise, acima de 5.000, esse valor, a gente está falando do valor líquido ou bruto que a pessoa recebe? Nesse caso, nós estamos falando do valor bruto, o valor que é recebido a título de salário bruto na folha de pagamento, onde antes mesmo dos descontos, como INSS e qualquer outro desconto, dependendo da folha do colaborador, é considerado salário bruto, tá? Então, sobre esse salário bruto é que é a isenção de R$ 5.000. Ou seja, se eu ganho 4.999, não tem nada descontado, é isso? Exatamente. Até o ano de 2025, sim. Como você mesma falou, a partir de 1º de janeiro do ano vigente, não. Somente acima de 5.001. Esse desconto, ele é automático ou o trabalhador, esse não desconto, na verdade, essa isenção, ela é automática ou o trabalhador precisa solicitar ao empregador, olha, não quero que desconta não, como é que funciona isso? Então, não é necessário que o colaborador solicite, na verdade, o próprio empregador precisa se atualizar para tal, para que não haja esse desconto, justamente por ser algo sancionado em lei. Então, o empregador que vai ser incumbido disso, para que não haja esse desconto diretamente da folha de pagamento. Então, na folha já deve vir de acordo com a nova legislação, sem que ele solicite. Isso vale para quem é regido pelo CLT ou os autônomos também? Como é que funciona essa questão? Da mesma maneira. É como se a gente falasse de uma regra universal para aqueles contribuintes pessoa física, tanto com registro em carteira, quanto também os autônomos, tá? A diferença é que os autônomos não têm registro em carteira. A questão do recolhimento, da retenção, vai ser através do que a gente chama de carnê-leão, mas a regra é do mesmo jeito para contribuinte pessoa física como um todo. Inclusive os aposentados também, Os aposentados têm alguns que recebem acima de 5.000, então entra na mesma questão. Isso afeta a declaração anual do imposto de renda, porque assim, como eu ganho menos, eu vou precisar declarar? Então, afeta sim, porque a declaração anual é o que a gente chama de declaração de ajuste anual. Então, a gente vai ajustar tudo aquilo que aconteceu no ano anterior. Então, tudo que acontecer no ano anterior para o ano subsequente vai interferir, tá? Então, vai ser totalmente vinculado à declaração anual, sim. Ou seja, a declaração desse ano é referente ao ano passado, né? Para as pessoas não confundirem isso, né, Deise? Com certeza. É um ponto muito importante da gente falar, essa questão da confusão do calendário, do tempo. Porque a isenção, ela passou a valer do dia 1º de janeiro desse ano para os próximos. Só que a declaração ela é feita sempre do ano anterior para o ano subsequente. Então, as informações da declaração do ano 2026 vão ser referentes a 2025. Só que 2025 ainda não tinha isenção. Então, 2025, da declaração que vai ser feita esse ano, permanece com a mesma regra. Então, a regra da isenção vai valer para a declaração do ano seguinte, 2027. No caso, né? Exatamente. E para quem está dentro desse perfil, se ainda está constando lá no holerite dele o desconto do imposto de renda deste ano de 2026, o que essa pessoa deve fazer e o que acontece com esse dinheiro que já foi pago pela empresa? Então, nesse caso, é interessante o colaborador entrar em contato com o setor de RH, de departamento pessoal, melhor dizendo, do empregador, para que seja reajustado e que não haja esse desconto posteriormente se de fato não for devido. Caso já tenha sido devido, aí nesse caso o empregador tem que pedir a restituição desse valor, porque aí já não vai ser a restituição do imposto de renda, é a restituição do valor que foi recolhido indevidamente. No caso, essa restituição ele só recebe no ano seguinte? Aí, nesse caso, a restituição vai ser por meio do empregador, porque é o empregador que recolheu essa guia, não necessariamente vinculado à restituição de imposto de renda. Faz sentido a mesma coisa, mas são dois viés separados, porque foi um erro
vamos colocar entre parênteses, né? Um erro, um equívoco do empregador. Então, ele que tem que corrigir essa questão. Vocês precisam ficar bem atentos, né, Com Deise? certeza, com certeza. Você que atua nessa área, quais os principais erros que as pessoas estão cometendo ainda? Porque como é uma coisa muito nova, né? Então exige ainda um certo tempo para que elas se adaptem. Quais os principais erros que elas cometem para a gente pontuar aqui para evitá-los? Com certeza, tudo que é novidade, além de gerar muitas dúvidas, tem a questão do medo, do receio também, né? Então é muito importante alguns pontos. A questão de não confundir a questão da isenção em 2026, acreditando que já vale para a declaração desse ano. Não, ainda não, continua para a declaração desse ano referente a 2025, as regras anteriores, né? Então quem recebeu acima da isenção em 2025 permanece a mesma coisa, tá? Outra questão que as pessoas confundem muito é a questão dos múltiplos rendimentos, recebimentos. Se porventura a pessoa recebe 5 mil em um rendimento, mas tem uma outra fonte pagadora que também recebe 5 mil, ela já não está na faixa de isenção, porque 5 com 5 a gente tem 10. Claro que na fonte pagadora não vai ter a retenção, porque cada uma tem uma folha de pagamento diferente. Só que no ano subsequente, no momento do ajuste da declaração, o 5 vai ser somado com o outro. Então, ela já vai estar possivelmente obrigada a declarar imposto de renda. A gente fala possivelmente porque cada caso é muito individual. Não necessariamente por ter recebido duas fontes pagadoras 5 mil naquele mês, pode ser que ela esteja obrigada. O que vai contar é o somatório anual, que no caso, acima de 60 mil. Por que 60? 12 meses do ano, 5 mil cada mês, 60 mil anual. Então, o caso tem que ser analisado muito individualmente, cada caso, para a gente entender se a pessoa vai estar ou não obrigada a declarar. Outra coisa interessante é a documentação de despesa, com educação, com saúde, para dedução também. Ou diminuir o imposto a pagar, ou aumentar o imposto a restituir. É interessante também que as notas fiscais sejam pegas, né? Tanto de nota fiscal de saúde quanto de educação para fazer o abatimento. Dificilmente as pessoas pegam, né? E depois na hora... Dificilmente, exatamente. E aí no momento que vai solicitar, porventura, talvez a empresa, né, que ela tomou esse serviço, pode ser que não tenha feito a emissão, apesar que é obrigatório, independentemente do cliente pedir ou não. E aí, se ela emitir no ato do pedido, vai sair com a data presente. E aí já não vai valer mais. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Imagina, Luciane, eu que agradeço. Muito bom estar aqui com vocês, sobretudo falando de um imposto que é tão importante, cheio de dúvidas, né, cheio de nuances, levando informação para a sociedade.